Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Just Anatomy Brasil. Me chamo Luiz Alberto Diniz e hoje nós vamos falar, pessoal, dando continuidade aos ossos do membro superiores, do antebraço. E no antebraço, nós temos aí a ulna, como vocês conseguem observar aqui no slide. A ulna é o osso que está localizado medialmente no antebraço, ou seja, se você seguir o dedo mínimo, você vai achar o antebraço, e no antebraço, medialmente, nós temos a ulna. Ok? A ulna é o osso que estabiliza o antebraço, por quê, pessoal? Porque possui uma conexão, uma articulação direta com o nosso húmero. Ok? É uma chave de boca, né? Vocês vão ver na imagem à frente, que se encaixa na estrutura articular, uma estrutura óssea do húmero, conhecida como tróclea. O acidente chamado olecrano, ele é o que nós chamamos de cotovelo, né? O significado da palavra olecrano significa cotovelo, ok? Se dá como cotovelo. Está na epífise proximal, ou seja, veja bem, o olecrano é essa ponta que você observa aqui, ó, que você palpa, palpa em casa aí, ó. Essa ponta chama-se olecrano. O olecrano é a estrutura mais proximal de quem? Da ulna, em posição anatômica, ó, lógico, né, pessoal? A gente está observando aqui, eu estou fazendo, não estou no padrão, né, como deveria. Então, o olecrano é a estrutura mais proximal e a cabeça da ulna é mais distal. Inclusive, há uma brincadeira assim, entre os universitários, professores, em que o único osso em que a cabeça é voltada para baixo é a ulna, tá bem? Que está localizado na epífise distal. Quando nós passamos esse slide, nós observamos aqui as vistas, né, os planos de visualização que nós temos da ulna. Então, nós temos aqui na letra A vista anterior, aqui na letra B a vista posterior, e aqui na letra C nós temos uma vista, pessoal, medial da ulna. Ok? Então, não esqueçam, quando eu observo essa estrutura chamada aqui de incisura radial, é a estrutura em que o rádio imprimiu por estar articulado, ou seja, por ter crescido, por ter se desenvolvido, embriologicamente falando, ali ao lado da ulna. Então, nós temos aqui a estrutura chamada de incisura radial, por quê? Porque foi o rádio que imprimiu, né? Que fez essa estrutura acontecer. Porque a cabeça do rádio fica ali se deslizando para gerar os movimentos de supinação e pronação. Na vista anterior, pessoal, nós conseguimos observar bem a incisura troclear, que é a incisura, a estrutura que vai se articular com a tróclea lá do úmero, como nós abordamos na aula anterior. Nós temos também o processo coronoide, que é uma estrutura que é limitada pela fossa coronoide, que está lá no úmero, quando nós fazemos o movimento de flexão do antebraço. Ainda na ulna, e observando a vista anterior na porção distal, se nós formos para a vista medial, olha que bonito, né? Assim como na posterior também. Olha que bonito o processo estiloide, que é essa estrutura, esse se chamava de ossinho, né? Esse ossinho que, na verdade, é desse tamanho, que se chama ulna. Esse acidente ósseo é que é chamado de processo estiloide, pessoal. Então, o processo estiloide é uma estrutura que tem não somente na ulna, mas também como no rádio, que nós vamos abordar aqui no próximo slide. E quem é essa cabeça? A cabeça é essa estrutura, né, arredondada que fica localizada aqui na epífise distal. Como toda cabeça, pessoal, não está aqui anotado, não está sinalizado, mas nós temos aqui um colo, o colo anatômico da ulna, ou o colo da cabeça da ulna. Tá bem? Mais proximal aqui na vista posterior, nós conseguimos observar bem essa estrutura que eu sinalizei para vocês, chamada de olecrano. Tudo bem? A incisura radial aqui na ulna vai se articular com a cabeça do rádio para poder formar a articulação radioulnar proximal, pessoal. Tá bem? E é nessa articulação, junto com a radioulnar distal, que vai acontecer o movimento de pronação e supinação. Então, se a mão da pessoa está no formato de suplicar, de pedir, de implorar, é porque ela está no movimento de supinação. Se a pessoa faz o contrário com a mão, ó, né, ela está no movimento de pronação. Quem permite essa movimentação é a cabeça do rádio em relação à ulna, exatamente aqui na incisura radial. Tá ok? Passando aqui então agora para o rádio, pessoal, vocês conseguem observar que o rádio ele está localizado lateralmente, tá? Perdão, em teoria, né?
Se eu observar o polegar e palpar aqui, ó, aqui eu acho o rádio. Do outro lado, é a ulna. Então, eu consigo observar os dois ossos aqui. Ao contrário da ulna, ele aumenta gradualmente no sentido distal. Se vocês vão ver na imagem que o rádio ele tem na sua porção proximal, na cabeça, um tamanho, uma largura, e conforme vai descendo, né, indo mais no sentido distal, vai alargando. E é o osso que roda sobre a unha nos movimentos de pronação e supinação, que são rotações que acontecem no antebraço, galera. Aqui vocês estão observando o rádio, numa vista anterior, numa vista posterior. E aqui, obviamente, vocês estão observando o rádio, pessoal, numa vista o quê? Medial. Tudo bem? Aqui na vista medial, pessoal, existe aqui um acidente que a ulna imprimiu. É o contrário do que nós falamos na ulna. Na UNA, o rádio imprimiu o acidente. No rádio, a UNA imprimiu o acidente, ou seja, provocou esse acidente ao longo do desenvolvimento embriológico, ao longo do crescimento do corpo humano, tá? Aquela determinada pessoa. Então, a incisura ulnar fica distal. A incisura radial, que fica na una, fica proximal. Então, nessa região aqui, a cabeça da una ela vai se movimentar, vai se deslizar para poder gerar aquele movimento de pronação e supinação. Na vista posterior, o que eu gostaria de sinalizar para vocês aqui é esse tubérculo, né, chamado de tubérculo de Lister. Esse tubérculo eu consigo palpar aqui mais lateral, no meu antebraço, ele está mais distal, e dá para sentir que tem uma proeminência, né? Tem algo mais proeminente na vista posterior do que na vista posterior, no plano posterior. Perdão, no plano anterior. Se eu palpar o plano anterior, olha só, tem uma espécie de uma concavidade aqui, pessoal. É mais côncavo nessa região comparado com essa região aqui que é mais protusa, é mais proeminente. Tá bem? Isso é uma maneira muito interessante de você observar, pessoal. Sobretudo quem está aí estudando fisioterapia, medicina, radiologia, tá ok? O processo estiloide nós temos também no rádio, assim como na ulna, tá vendo? Eu consigo palpar o processo estiloide do rádio, ó, processo estiloide da ulna, processo estiloide do rádio. Numa vista mais proximal, no plano anterior, eu observo aqui a tuberosidade do rádio, muito importante para a inserção do músculo bíceps braquial. Aqui a cabeça do rádio, como eu falei para vocês, que vai deslizar ali sobre a incisura radial, que está lá na ulna, ok? E para nós finalizarmos, pessoal, eu trouxe para vocês essa imagem aqui, ó, que é uma imagem de raio-x que demonstra, tá, no plano lateral, que demonstra aqui uma fratura, uma doença muito clássica, chamada fratura de Colles. Observem, se você estudar isso aqui em posição anatômica, você vai ver que isso aqui está ao contrário, né? A mão está para cima, posição anatômica, a mão ficaria para baixo. E você vê que aqui você tem a ideia do rádio, pessoal. Você está vendo aqui o rádio. E o rádio foi fraturado no seu terço distal, na sua porção mais distal. E além de estar fraturado numa porção mais distal, você vê que a setinha está demonstrando que o fragmento que está fraturado, mais distal, ele foi posicionado posteriormente. Vejam que aqui eu consigo observar uma espécie de uma concavidade aqui dos metacarpos, eu consigo observar uma concavidade aqui em relação aos ossos do carpo, mas nessa imagem não dá para ver tão bem a concavidade que eu comentei com vocês. Mas dá para ter uma noção aqui do tubérculo, que é mais proeminente posteriormente. Então, a setinha está demonstrando aqui, ó, que a fratura distal, o fragmento que está mais distal, foi projetado o quê? Posteriormente. Então, nós temos aqui a famosa fratura de Colles, pessoal. Tá bem? Uma fratura que cai toda hora em concurso aí para fisioterapia, para vocês que são da medicina, para os técnicos em radiologia, tá? Talvez até para o pessoal da enfermagem aí, tá? Que vá para um ramo da área de ortopedia. Tá bem, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Então, aquele like maroto, né? Deixa aí, pessoal. Comenta, compartilha, se inscreve no canal, pessoal. Mais aulas virão aí nos próximos dias, pessoal. Um abraço, gente.